sobrou até para o Pikachu. Em 19 de março de 2025, Ekrem Imamoglu, prefeito de Istambul e principal opositor do presidente Tayyip Erdogan, foi detido sob acusações de corrupção, extorsão, suborno, lavagem de dinheiro e suposto apoio ao terrorismo. A detenção de Imamoglu desencadeou protestos em massa por todo o país. As autoridades turcas informaram que, desde o início das manifestações, quase 2.000 pessoas foram presas. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, primeiro eu provavelmente assassinei o nome do prefeito. Não, eu não sei falar turco, então já desculpo se eu errei a pronúncia. Vamos lá. O que está acontecendo na Turquia e o que diabos o Pikachu tem a ver com isso? Uma ótima pergunta do que o Pikachu tem a ver com isso. E aí eu já vou pedir, Sofia, para começar 5 imagens do Pikachu, a gente volta para falar do momento sério. E esse corte ele vai ter 2 momentos, vai ter o momento do Pikachu correndo, porque a gente não tem, e eu vou pedir para você mostrar o Pikachu correndo várias vezes. Não tem como não ver essa cena e você ficar assim, chocada. Porque não está fácil nem para o Pikachu. Vou te pedir para mostrar, por favor, Sofia. Aí, agora sim. Prestem atenção. Pronto. Gente, eu Não, vi esse vídeo várias vezes por dia e eu não tenho maturidade nenhuma para esse vídeo. É... A partir disso, eu vou te pedir para trazer o CNN, Sofia, que a gente está passando, sim, a Turquia está passando por um momento de crise política em que quase 2.000 pessoas, aproximadamente 1.900 pessoas já foram presas após a prisão, não só do prefeito de Istambul, como de outras entidades também, outros políticos, outras militantes, e a gente vai comentar sobre isso agora. Por favor, Sofia. Aqui no 360 tem mais informação chegando ao vivo da Turquia. Manifestantes e a polícia entraram em confronto nas ruas de Istambul. Centenas de pessoas protestam contra a prisão do prefeito da capital turca da cidade de Istambul, na última quarta-feira. Ele é acusado de crimes de corrupção. Esse é um dos maiores protestos registrados nos últimos anos no país. O prefeito de Istambul é uma figura-chave da oposição ao governo do presidente Recep Tayyip Erdogan. E a gente vê essas imagens aí, mesmo já à tarde da noite, na Turquia, o confronto bastante intenso entre policiais, manifestantes, chamas. Você vê bandeira da Turquia sendo balançada e carregada pelos manifestantes. E, de novo, o regime de Erdogan tem ali já mais de década governando, mais de 2 décadas, ou quase 2 décadas, se não me falha a memória, mas o prefeito de Istambul, de fato, é apoiado pelo campo da oposição ao presidente turco, Débora. Justiça da Turquia E ordenou agora é o nesta momento que quinta-feira a a gente vai libertação de falar sério, muito sério. A gente vai voltar para as brincadeiras, que no finalzinho a gente pode trazer o Pikachu novamente, vai ter esse momento. Mas falando extremamente sério agora, o que é que está acontecendo na Turquia? A gente vem falando sobre o crescimento de uma direita conservadora no mundo inteiro, né? E o Recep Tayyip Erdogan, eu não falo tão bem quanto o jornalista da CNN, gente, perdão, mas ele é o líder do Partido da Justiça e Desenvolvimento, que é um partido de direita conservadora e um partido islâmico na Turquia. Ele foi o primeiro ministro do país, né? Desde 2003 ele gere o país. De 2013 até 2014 ele estava como primeiro-ministro. Ele, de 2014 à atualidade, ele segue no cargo de presidência. É um regime de conservadorismo religioso, nacionalismo, de autoridade crescente, o pensamento, né, existe a islamização na política. Tem um detalhe que, embora a Turquia tenha sido historicamente um país que é tido de diversidade, de tradição, existe um enfraquecimento da tradição com o aumento do islamismo
na vida pública do governo. Então, a oposição acusa o presidente de fazer um incentivo ao islamismo, à conversão da religião. Mais uma vez, a ideia de nacionalismo extremamente forte, a ideia de intervenção militar também nos processos da política. O Erdogan, ele tem se posicionado sobre conflitos regionais, sobre a Síria, a Líbia, e ele também fala sobre ali os conflitos de Gaza, da região do Mediterrâneo. Então, é uma pessoa que tende a ter um olhar nessa linha, um olhar conservador. A gente também, na Turquia, tem um processo de... A gente não, são os turcos. Eles possuem um processo também, nos últimos anos, de desvalorização da moeda, de desemprego, uma crise econômica que os afetaram. Então, com isso, existe uma acusação de que o Partido Republicano do Povo, que já é o partido ligado ao prefeito de Istambul, que foi preso, que é um partido que fala, que é um partido tipo centro-esquerda, como se a gente for fazer análise aqui no Brasil, é um partido que fala também de um nacionalismo, mas de uma linha mais republicana, é tido como um partido sociodemocrático. E esse partido, logicamente, diante da crise econômica que vem acontecendo na Turquia e outros conflitos, e o crescimento do islamismo, que vem desagradando parte da população, vem ganhando força. Então, em determinado momento, como foi dito pela Sofia, a gente teve aí a prisão desse importante líder do Erkemi Imamoglu, perdão. A gente teve a prisão do prefeito de Istambul, e nesse momento em que ele é preso, agora no começo de março, uma onda de conflitos surgem, que são manifestantes que vão às ruas pedir que não haja, né, esse tipo de violência, esse tipo de dominação, e que o diálogo seja restabelecido. O que o governo afirma? O governo afirma que as acusações são de corrupção, extorsão, suborno, lavagem de dinheiro e suposto apoio ao terrorismo na figura aí do Imamoglu, do prefeito de Istambul, sendo que a linha que a oposição segue nessa linha é afirmando que, na verdade, só tem um debate, uma luta por dignidade, por justiça, sabe? Então, existe esse conflito e, logicamente, o partido mais voltado para a esquerda acusa de perseguição política tudo que vem acontecendo contra esses analistas, contra esses militantes e esses políticos turcos. Então, é algo extremamente sério que está acontecendo, é uma crise que pode ter uma reverberação em guerra civil, é o que aponta alguns analistas políticos. Então, sim, é para a gente ficar de olho, e a gente está, mais uma vez, vendo os líderes, né, um líder extremamente conservador, prendendo pessoas que estariam contra o seu regime. Então, o mundo inteiro precisa ficar de olho em relação a isso que está acontecendo, porque pode acontecer em qualquer outro país. A gente sempre fala, quando a gente fala do golpe, fala do crescimento do conservadorismo no mundo inteiro, a gente precisa entender que, de fato, existe uma onda, né, que ela não é só no Brasil, e por isso é tão perigoso quando a gente relativiza o que aconteceu aqui no país. É isso, Sofia. E aí eu vou né, diminuir essa tensão, porque é algo extremamente sério. Vou te pedir para trazer a brincadeirinha do meme, que aí sim, o que é que acontece? Inclusive, acharam um militante que foi vestido de Pikachu para a manifestação e fugiu da polícia. Em entrevista, sabe o que o militante disse? Que queria fazer as pessoas sorrirem. E fez, né? Essa foto, para mim, é belíssima. E aí eu gostei do que foi dito pela pessoa que publicou, que essa foto ser verdadeira e não IA é algo precioso demais. Eu concordo com isso, essa foto para mim é belíssima. A gente teve ali, não só, né, nesse caso viralizou, mas várias outras pessoas que também foram vestidas, teve um Homem-Aranha, e é interessante como nos momentos de conflito, nos momentos de guerra, várias outras imagens, momentos de conflito intenso, a gente teve uma imagem simbólica que chamou a atenção, e essa imagem, inclusive, ela serve também para chamar a atenção do mundo inteiro para algo que está acontecendo na Turquia, e ainda assim é algo que está sendo relativizado, é algo que está sendo muito fechado. A gente não teve uma mobilização da grande massa
em relação das mídias, né, de grande massa, falando ainda dos conflitos que estavam acontecendo lá. E aí eu vou te pedir mais uma vez, Sofia, para mostrar mais uma vez o Pikachu submersivo correndo, eu acho que é uma cena que eu não vou cansar de ver, para o pessoal se despedir. E lembrando que, olha só, gente, não, mesmo sendo um momento de conflito, teve um Pikachu ali correndo e a gente precisa entender que não está fácil para ninguém. Faz a piada de novo, Sofia, do raio, porque ele poderia só ter dado, né? Faltou soltar um choque do trovão na polícia. Faltou soltar um choque do trovão. Então, Dai, a intenção dele pode ter sido só fazer as pessoas sorrirem, mas eu acho que o efeito foi muito maior que isso. Ele conseguiu chamar a atenção do mundo inteiro para o que está acontecendo em Istambul. O que a gente está vendo em Istambul, na prática, é um regime autoritário que está usando da desculpa da corrupção para perseguir seus opositores políticos, a tática mais velha da política possível, né? Você quer perseguir um opositor político, chama ele de corrupto. E é só uma última coisa que eu queria deixar claro antes da gente encerrar o corte. O problema não é o crescimento do islamismo, o problema não é o Erdogan ser islâmico. O problema é a falta de separação entre o Estado e a política, né? E as instituições políticas. É a falta da laicidade, que é exatamente. Não é nada contra uma religião específica. Qualquer religião que começar a querer misturar as suas instituições religiosas com as instituições políticas, seja a igreja, a mesquita, o templo, qualquer que seja, querer misturar com instituições de Estado, tá errado. E o Erdogan tá fazendo isso, né? A Turquia, ao contrário do que a gente às vezes tem uma visão do Oriente Médio como uma coisa única, monolítica, que é tudo um monte de teocracias, a Turquia historicamente foi um país laico. A Turquia historicamente é um país laico. E o Erdogan tá fazendo questão de ameaçar isso. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Sofia, só para a gente falar o nome do manifestante, né? Foi o Hassan Taiskan, que é esse manifestante que correu aí fantasiado, um abraço aí, que de fato ele fez uma mobilização importantíssima para visibilizar o que está acontecendo. Chame de Obrigada, Erdogan. É um nome carinhoso que a net brasileira chama esse crápula. Existe uma razão pela qual chamam ele de Erdogan. É porque um dos primeiros casos no qual o autoritarismo dele ficou conhecido pelo resto do mundo foi justamente quando ele perseguiu um jornalista que comparou ele com o Gollum do Senhor dos Anéis. Daí, por causa disso, porque ele ficou extremamente irritado e começou a perseguir jornalista por comparar ele com o Gollum, ele passou a ser chamado de Erdogan e o xadrez verbal eternizou isso aqui no Brasil. Aí. Agora sim, com essa imagem maravilhosa na tela, ficamos por aqui, Dai. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo o plantão, não sai daí que a gente já está voltando com mais notícias.